Olá, os adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana, o Control Team, estão fazendo um curso sobre finanças à luz das Sagradas Escrituras, que é chamado Crown, da Universidade da Família. E na aula 4, capítulo 4, ele fala sobre pedir conselho ou não pedir conselho. Então o tema é conselho. Então, nós sempre ouvimos por aí que é importante a gente ter conselhos, é importante a gente perguntar para a pessoa nos experientes e tudo mais, mas o que a Bíblia fala sobre isso? É importante ou não é? Quem a gente deve pedir conselhos, né? Então, a primeira coisa que nos leva a não pedir conselho, muitas vezes, é o orgulho. A gente, às vezes, acha que sabe de todas as coisas. A gente acaba sendo tão orgulhoso que a gente não quer saber a opinião das outras pessoas e acaba tomando decisões por nós mesmos, né? A gente não quer que as pessoas falam para nós o que a gente deve ou não deve comprar, não é verdade? Mas em Provérbios 19, 20 diz assim, ó: ouça conselhos e aceite instruções, e acabarás sendo sábio. Então a Bíblia fala que se você pedir conselho, você é sábio. Porque você vai estar ouvindo outras pessoas de outros contextos, de outras visões, e você vai ser sábio. Claro, a decisão é sua, se você vai comprar ou não vai comprar alguma coisa, se você vai gastar o dinheiro ou não vai gastar o dinheiro, ou qualquer outro tipo de conselho que você pedir. Como nós estamos falando sobre finanças, então a gente vai ficar um pouco mais nesse assunto, né? E Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido a conselhos. Então aqui nesse material que estamos ouvindo, a gente está vendo que é importante pedir conselho. E não é um ato de fraqueza você pedir conselho. Ele é, na verdade, uma coisa de ser sábio. Então, por que pedir conselho, então? Por que a gente deve pedir conselho? Aqui no material diz assim, ó: a razão para pedir conselho a alguém é de ter ajuda na hora de tomar decisões. Então, outras ideias, outras perspectivas, como a gente acabou de falar. Você precisa saber, primeiramente, o que Deus quer que você faça, né? E isso pode ser diferente do que os fatos indicam. Então, às vezes, a gente olha os fatos na vida, na compra do carro novo, na compra da casa, ou na compra de um lanche ou não, né? Depende das coisas que você vai comprar. Mas, para coisas maiores, é importante você pedir conselho. Porque as pessoas vão estar vendo, né, de outras perspectivas, e você precisa orar muito. Primeiramente, ore. Ore para você tomar uma decisão de compra de alguma coisa. Na verdade, qualquer decisão deveria ser com base em oração, né? E aí já fica a dica para você, adolescente, pai, né? Então, a gente tenta orar para tudo. Quando alguém está doente, quando a gente precisa de alguma coisa na questão financeira, quando a gente precisa de alguma coisa na questão de relacionamentos, a gente sempre está orando. Então, a Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas orem, peçam a mim, me agradeçam, enfim. Lá em Mateus 6 tem um modelo top, muito bom de oração, que Jesus ensinou. Então dá uma olhadinha lá depois. E quais são as fontes do conselho? Mas, Márcio, você falou que é importante pedir conselho. Para quem? Então vamos lá. Antes de tomar qualquer decisão importante, busque orientações de 3 fontes principais. Primeiro, o Senhor. Então primeiro, vá em oração. Peça conselho a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? O que o Senhor quer que eu faça com aquilo? Vamos pensar mais na parte financeira? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Na verdade, que é o seu dinheiro, Deus. Eu sou só mordomo. Como que eu posso ser um bom mordomo, Senhor, comprando isso ou aquilo? O que o Senhor quer que eu faça? Segundo, a Bíblia. Então vá, leia a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre comprar tal coisa? O que a Bíblia fala sobre adquirir algum tipo de material ou não? Se a Bíblia não fala, ou talvez a gente não está entendendo muito, busque um pouquinho mais. Só que aí também a terceira parte pode te ajudar a entender isso, que é a pessoas piedosas. Então peça conselho a pessoas piedosas. Quem são pessoas piedosas? Né? Primeiramente, seu pai e sua mãe. Adolescente, você tem pai, você tem mãe, você tem pessoas que se preocupam com você. Você tem pessoas que te conhecem e sabem das suas habilidades, sabem das suas necessidades e, claro, são mais velhos que vocês. Mas se você não tem pai, não tem mãe, talvez por algum motivo não mora com eles,
você tem pessoas mais velhas te acompanhando, provavelmente. Seu avô, seu tio, alguém. Se você também não tem isso, você mora sozinho, você é um adolescente que mora sozinho, você provavelmente tem professores. Se não tem professores, você tem igreja, você tem líderes, você tem pessoas cristãs que são seus amigos mais velhos, que já têm mais uma experiência. Então busque esse tipo de pessoa. Primeiramente, pessoas cristãs mais velhas que podem te ajudar. Então, a primeira palavra, né, a primeira pergunta, desculpa, é você perguntar a Deus o que Deus quer que a gente faça. Né? A segunda é perguntar para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Né? A Bíblia é o livro vivo que Deus usa para nos guiar. Então, a Bíblia fala mesmo que a espada, né? A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. Ela é nossa regra de fé e prática. Ela é inspirada por Deus e útil para tudo na nossa vida. E para pessoas piedosas. Então, os crentes dependem uns dos outros. A gente não vive sozinho. Né? Então, em outro lugar da Bíblia, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Como é o corpo de Cristo? Né? A gente já teve pregações sobre isso, já teve estudos sobre isso, né, aqui na igreja, mas que nós somos membros do mesmo corpo. Então, vamos pensar nessa analogia que Paulo fez. Eu sou a mão, a outra pessoa é a outra mão, a outra pessoa é o olho, uma outra é o ouvido, e assim por diante. E a gente forma um corpo completo quando a gente faz a nossa parte dentro do corpo. E uma parte depende da outra para funcionar. E é interessante que no mundo, eu estava vendo um devocional esses dias, né, estava fazendo com a Aline, e no mundo a criação de Deus sempre está servindo o outro. Sempre está fazendo, né, está completando o corpo, está completando, então assim, as plantas, elas completam o mundo porque nos dá um ar melhor, uma qualidade, né, de ar melhor, nos dá frutos, enfim. Os animais também, tem a carne, os animais tem ali enfim, o ecossistema geral aí do mundo. É interessante como Deus fez as coisas para a gente servir um ao outro. Mas esse não é o assunto. Então vamos pensar aqui nessa questão de corpo. A gente representa parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E Deus deu a cada um certas habilidades. Deus não deu todas as habilidades para você. Deus não deu 100% das habilidades para você. Então, quer dizer que Deus quer que você dependa das pessoas. Porque outras pessoas têm uma habilidade, você tem outra e a gente vai se ajudando. Né? E principalmente os nossos pais. Né? Lá em Provérbios 6, 20 e 22, diz assim, ó: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Ata-os perpetuamente no seu coração. Pendura-os no pescoço. Quando caminhar, isso te guiará. Quando você se deitar, vai te guardar. Quando acordar, vai falar contigo. Então, olha só, a gente precisa seguir as instruções dos nossos pais. Então, fica a dica aí, hein, adolescente. Já segue a dica do seu pai, hein? A pai e mãe têm ajudado muitas pessoas, né? Eles têm mais experiência, conhecem mais as coisas, né? Então, quando a gente pede conselho para os nossos pais, a gente está seguindo a orientação de Deus de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe também é pedir conselho para pai e mãe, além de obedecer, além de tratar bem e cuidar, né? Você que é casado, né? Então você pai e mãe, uma outra pessoa importantíssima para você pedir conselho é o seu cônjuge. Então o seu cônjuge, você pede seu conselho porque vocês estão vivendo a mesma vida, você é um só, né, com ele, uma só pessoa com o seu cônjuge. Então é importante você fazer isso. E aí você por exemplo, você quer comprar um carro novo. Você vai para uma pessoa piedosa, de preferência crente e tal, você vai perguntar para pessoas que entendem de carro. Talvez até um mecânico crente, você fala assim, olha, mecânico de confiança tal, eu posso comprar esse carro, é legal, não é legal e tal. Enfim, você precisa escolher uma profissão na faculdade. Né? Você vai para as pessoas que já fizeram essa faculdade, já são profissionais dessa área. Então você pede conselho para essas pessoas também. Né? E você precisa tomar decisões com relação a cônjuge, né? A você namorar, enfim, você vai ficar pedindo conselhos para pessoas que já namoraram, já se casaram e têm um casamento sólido na Bíblia, em Deus. Você não vai pedir conselho para qualquer um também, e vai vir uns conselhos aí que eu vou te falar. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então eu creio que todo mundo deveria ter o seu conselheiro, ou alguns conselheiros, pessoas, além de Deus. Então a fonte do conselho mais importante para nós está lá em Isaías 9,6, que
o nome do Senhor é Maravilhoso Conselheiro. Então o Senhor é o maravilhoso conselheiro que pode te ajudar em todas as situações. Na verdade, ele pode não, ele vai te ajudar em todas as situações. Só que aí tem alguns conselhos que podem ser ruins, né? Salmo 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta no conselho ou não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer? A palavra ímpio quer dizer uma pessoa que não segue a Jesus, não segue o Senhor. Ímpio é isso. E a gente pedir conselho para pessoas que não seguem o Senhor é complicado, porque eles têm outras maneiras de pensar. Eles não levam a Bíblia como regra de fé e prática, como a gente faz. Então, para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Para nós, Deus, o Senhor Jesus, né? Ali tem tudo que a gente precisa na Bíblia. Eles não acreditam nisso, então eles vão para outros lugares, outras fontes que muitas vezes é ruim. São ruins as fontes. E interessante também esse Salmo 1:1, uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele falou assim, nossa, não se assente, né, não siga, não anda com o conselho, não anda com ímpios. Talvez você tenha amigos, você tenha pessoas assim que você conversa, mas você não está na roda, você não está seguindo o conselho deles. Ok, ótimo, muito bom, continue assim. Mas o grupo de WhatsApp que você está, você tem visto coisas de pessoas ímpias? Pessoas que estão postando muitas coisas erradas, por exemplo, pornografia, por exemplo, coisas de suicídio, ou tantas outras coisas ruins que a gente posta por aí, que a gente não, né, que o pessoal posta por aí, que a gente vê por aí. Seus grupos aí, talvez, o que você segue, seu grupo social, né, segue no Instagram, segue no TikTok, segue em qualquer outra rede social, isso pode ser uma roda dos escarnecedores, roda conselho dos ímpios. Você está seguindo o conselho. Eu já tive que sair de muitos grupos porque não convém eu ficar nesses grupos. Porque eu estou vendo conselhos que não são bons para mim. Então eu saí porque eu quero só focar na Bíblia. Então, para resumir tudo que eu falei aqui, sempre que você quiser ou tiver que tomar uma decisão importante, como mudar de emprego, comprar um carro, ou fazer qualquer outra coisa, na sua idade, aí você pensa no que você faz, é bom sempre você procurar, primeiro, um lugar calmo, tranquilo, silêncio, para você orar. Segundo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você vai entender o que está falando sobre esse assunto. E terceiro, claro, busque pessoas piedosas. Eu motivo você, pai e mãe, a fazer as atividades com seus filhos. Nós temos algumas perguntas aqui para você fazer, e é importante você ensinar o seu filho a pedir bons conselhos. Então participe junto com ele, espero que você esteja gostando e aproveitando muito do curso Crown, como eu estou aproveitando, que Deus abençoe. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, pode fazer comentários, enfim, estamos à disposição também. Deus abençoe.